Bem, então, eu não vou falar numeração de dia mais, porque eu provavelmente já tô cansado, eu vou errar tudo, então. E eu vou tentar dar uma acelerada até pra. Porque daqui a pouco eu saio, então. Talvez eu consiga gravar alguma coisa lá, não sei, depende do movimento. E eu vou postar tudo no final do dia mesmo, quando chegar lá pra meia-noite. Então. Então vamos continuar da onde eu parei, que era algumas lembranças do meu avô. E eu tenho lembranças boas dele, porque não vai ser nessa fase, vai ser voltando ainda a capítulos anteriores, sabe? 2 anos atrás, que era ele puxando o cavalo, o burro, eu andando com a minha irmã na fazenda, ele levando a gente pra pegar fruta, coisas assim, bem pontuais e coisas que não tem tanta riqueza de detalhe, mas eu lembro de flash, sabe? Quando eu puxo na memória ele, eu lembro do rosto dele ainda, apesar do tempo passar, eu lembro do rosto da minha avó ainda, mesmo sem foto, com o tempo tendo passado. É, é, E um dos episódios que é engraçado, engraçado, não vou dizer engraçado, porque é complicado. Eu tenho que estruturar a lembrança, porque senão ela fica muito estranha. Naquela época, e eu acho que nos anos anteriores, no passado, tipo, meu avô já deveria ter uns 70 anos por aí. E então tem muita coisa de brincadeira que se fazia quando ele era mais jovem ou que foi feito com ele que que não se encaixa hoje na sociedade, entendeu? Por exemplo, hoje a gente ainda vê pais dando beijinho nos filhos, na boca, selinho. Mas é cada vez mais raro isso acontecer, de você ver essa exposição dessa forma. E no passado, isso, acho que essa moda de dar beijinho, selinho, deve ter sido alguma coisa de um período específico ou vem de uma cultura diferente, alguma cultura de algum país que isso era mais normal do que em outros e a gente como brasileiro foi assimilando em uma determinada época do período, mas não é algo que se venha do tempo da colonização brasileira, por exemplo, não é isso. Mas existia algumas brincadeiras que é tipo, quando é criancinha, você é homem, né? Você vai, pega no pintinho, faz um negocinho assim e fala, não sei o que, fala alguma coisa, alguma bobagem. E eu tenho uma lembrança que ele fez isso comigo, em tom de brincadeira, obviamente, mas foi na frente desse bar, entendeu? E aí eu me lembro que eu comecei a entender o que era constrangimento. Então, a primeira menção de constrangimento na minha cabeça vem desse episódio. Mas hoje, e até depois de um certo tempo, eu não preciso ter essa maturidade para entender que aquilo era uma brincadeira. E assim, era uma brincadeira mais relativa à cultura dele, do período que ele viveu, das coisas que ele viveu, e não tinha nenhuma situação de malícia. Não tinha, não tinha, não tinha. Era mais um tipo de brincadeira que se fazia. Mas como eu talvez de certa forma já estava descobrindo algumas coisas, tinha acontecido aquele episódio do videogame e tal e tudo mais. Então eu meio que devo ter dado uma travada assim na minha. E eu fiquei com vergonha daquela brincadeira. Ou a minha vergonha não veio só disso, veio do sorriso, da risada dos velhos, sabe, ao redor. Dos velhos que estavam ao redor, junto com as velhas, o povo. Talvez o constrangimento, o sentimento de constrangimento foi disso
Não foi algo confortável. E isso eu tenho plena consciência que não foi. Mas foi só um episódio. Eu lembro de outras coisas relacionadas, que do lado tinha uma padaria e a gente comprava sonho. O sonho, minha memória afetiva para sonho é o sonho daquela padaria. Coxinha não, era esfirra. A esfirra, a memória afetiva que eu tenho é a esfirra daquela padaria. Entendeu? Como, tipo, se eu fosse lembrar qual foi a melhor esfirra que eu comi na vida, foi daquela padaria quando eu era criança. Pode ser que hoje não seja, né? Mas ou nunca foi a melhor esfirra do mundo, mas na minha cabeça, quando eu tenho memória afetiva em relação à esfirra fechada, aquela esfirra de forno, ou quando eu tenho a memória afetiva de sonho, é daquela padaria. E a padaria também tem história para contar, que eu depois tive acesso dentro da padaria, porque assim, as esfirras era vendida num horário muito estranho, que eu acho que era à noite, quando não estava tudo fechado. Então a padaria estava fechada, a gente entrava na padaria, não sei com quem eu ia, eu não consigo lembrar. Eu tenho memórias vívidas que eu entrava, passava a parte do forno, do acesso do balcão, ia na parte de trás escolher as esfirras que eu ia levar para casa. Mas provavelmente era com adulto, porque alguém ia pagar. Então, eu não lembro se era meu pai, porque meu pai não era. Eu não lembro se era com meu avô, com quem era, ou que era com a minha mãe, não sei, era com alguém, mas a gente ia pegar essas esfirras. O sonho era durante a tarde, quando ia comprar pão, pegava sonho. E esse lance das esfirras foi um período muito específico, então eu não consigo datar exatamente isso, se foi quando a gente chegou em Nova Cruz, que meu pai ainda estava, e eu ia com ele. Não consigo datar mesmo, porque eu não consigo lembrar da fisionomia de quem ia comigo. Eu sei que alguém ia comigo, mas eu não lembro quem era. Mas é uma lembrança que já se apega à padaria. Eu visto a cozinha da padaria, entendeu? A família do padeiro eu conhecia todo. Eu estudei com uma das pessoas que era da família da padaria. Estudei com ela. Deixa eu ver o que mais. E isso ainda tá nesse período que eu tava na casa paroquial. E tem mais lembranças, porque as lembranças vão ser um pouco repetitivas, porque muda-se o contexto, mas acaba sendo a mesma coisa. Tipo, fui jogar bola, e tava chovendo muito, aí a gente foi jogar bola, aí tinha um toco, aí a gente bateu, aí saiu uma cobra de dentro, isso aí tudo, a galera, os moleques tudo correndo porque tinha uma cobra, ficou todo mundo de longe jogando pedra para ver se a cobra ia embora, ou a gente virava um toco para sentar do lado para pegar alguma fruta e tinha lá uma caranguejeira, escorpião pro lado, um monte de animal, porque tipo, era meio rural, então ia ter bicho de qualquer jeito, lacraia, o tatu, qualquer bicho que fosse, a gente via e a gente perseguia, ia mexer, ia ter a curiosidade de criança de ficar fazendo algo, porque não tinha muita supervisão. E essas lembranças nesse período estavam concentradas justamente a esses núcleos. Eu não saía muito. Era a vida envolvendo esse meu amigo, indo lá jogar bola num canto, jogar bola no outro, na escola, tava tudo bem, mas não tava tudo bem, que aí foi quando eu precisei fazer aula de reforço, porque como eu estava muito atrasado, porque eu entrei sem saber, eu fiquei muito tempo sem estudar, porque a gente mudou muito e tal, e ficava doente e tal. Então, eu acabava... tive que fazer aula de reforço. E eu acho que foi logo nesse comecinho.
porque eu tinha que me chegar próximo, aprender a ler, a escrever, porque eu estava muito atrás e eu tinha muita dificuldade para isso, muita dificuldade mesmo. Eu não conseguia, eu escrevia Brasil com U, e queria escrever Brasil com U, eu queria escrever ou com Z no lugar de S. E depois eu descobri que essas dificuldades também tinham um pouco a ver com o fato de eu ter dislexia e que isso me afetou por parte, não era só a troca, também eu tinha dificuldade de tentar ler porque eu voltava, ia para frente, para trás, então foi muito desgastante, em um certo momento estudar era algo que eu aprendia, mas aprendia na aula e pronto, acabou, não conseguia voltar para casa, sentar e estudar. Eu tinha essa dificuldade. Continuei tendo essa dificuldade ao longo da vida, mas eu só conseguia aprender mais na aula em si. Entendeu? Saía da aula, estudar fora era quase impossível. E então, essas memórias dessa casa, ainda eu tenho que já dar um ponto de partida para sair dessa casa. E eu acho que eu já vou dar agora, se eu tiver alguma lembrança de novo dessa casa, que aí a gente começa a contar como a segunda mudança em Nova Cruz, né? Aí veio a terceira mudança. Para onde eu fui na terceira mudança? A terceira mudança foi provavelmente para uma casa também ao lado, que foi justamente a casa que ela esvaziou. Não, tem um. Putz, grilo. Eu tenho uma lembrança agora que é tensa. Eu ia jogar essa lembrança para essa casa, mas agora eu tenho que parar. Provavelmente vou ter que continuar no outro vídeo, mas eu vou dar início, né, nessa lembrança agora. A casa paroquial ela era muito grande, tipo, era minha mãe só para fazer tudo, então tipo, não tinha ninguém para empregado, né? Só que fica sujo, tem que varrer, tem que lavar e tudo mais. E às vezes quando era para lavar, a gente ia ajudar em alguma coisa. E como qualquer criança que vê chão ensaboado, ela brinca do quê? Joga o sabão no chão e fica se esfregando no chão para um lado para o outro, né? Vai para um lado, vai para o outro, vai para o lado, vai para o outro. E tinha uma daquelas meninas que era da casa da vizinha, que eram meninas, uma mais velha do que a outra. A mais nova era um ano mais nova do que eu. Então se eu tinha 9, ela tinha 8. Se eu tinha 10, ela tinha 9. E ela ia brincar, mas era muito sazonal. Era quando talvez alguém ia trabalhar, fazer alguma coisa, não tinha com quem deixar. Deixava na casa da avó, por exemplo. Aí a avó ia tomar conta, ou a prima ia tomar conta, alguma coisa desse gênero. E ela brincava comigo, e até certo momento eram brincadeiras muito saudáveis, né? Mas daí eu começo a sentir que aí vem marcante. Numa dessa de lavar as coisas em casa, a gente tava brincando, num cuidado. Eu achei um descuido da minha mãe para fazer alguma coisa, a gente lavando lá. A gente tava ensaboada, ela foi e se deitou em cima de mim. Eu sem entender absolutamente nada. Me remeteu, de certa forma, àquela lembrança anterior, né? Porque, tipo, o que eu tinha de familiaridade era aquele contato. Então, para mim também não fazia menor sentido. Eu não sabia do que era isso, porque eu era muito novo. Eu não tinha nem descoberto ainda o que era ter um orgasmo, porque eu não tinha tido nada até então, porque isso eu acho que eu só fui descobrir lá para os 12, 13 anos, na casa da minha tia, com outra coisa que depois você tem que contar também. Mas nesse momento, quando ela deitou em cima de mim, todo mundo molhado, eu não entendi, mas provavelmente ela deu uma mexida assim, e eu também continuei sem entender. Porque era muito jovem e não fazia nenhum sentido para mim nada daquilo, né? Porque
nem televisão eu via, quanto mais eu ia nem filme, nem nada. Então, mas com a maturidade de hoje, aí você fala, aquilo ali tinha alguma coisa, mas na época eu não associei a nada. Aí agora vem o outro lado, que eu posso estar me confundindo de datas, mas isso aconteceu ainda nessa casa, isso eu tenho plena certeza. Mas minha outra mudança, eu tô tentando pegar no fundo da memória, mas provavelmente não. Agora eu tenho certeza. É bem doido gravar e tentar lembrar, porque você tem que puxar na memória e tentar falar, e é complicado. Então, eu tenho certeza que aconteceu, a gente mudou. É muito doido, porque tipo, eu morava de um lado da rua, mudei para a ex-casa do padre, a antiga casa paroquial. Depois eu saí da casa paroquial e mudei para uma casa, duas casas vizinhas da primeira casa que eu tinha mudado. Essa casa, que aí eu posso falar o nome da pessoa que também não. Ela na época já tinha morrido, então já falecido. Então agora acho que ninguém nem lembra mais. Dona Nininha, eu ainda me lembro, a casa da Dona Nininha. Então ela, não sei, não lembro porque ela tinha se mudado, mas esse nome Dona Nininha sempre vinha muito na minha cabeça, porque quando eu morei na primeira casa, ela falava muito com a minha mãe e a gente ia pegar folha de chá na casa dela. E aí sempre eu via minha mãe chamar no portão, então eu meio que decorei esse nome. E por algum motivo ela não morava mais na casa e a gente foi morar nessa casa. Quando foi morar nessa casa, aí a gente tava um pouquinho mais velho, então eu acho que já tava na casa dos 8 para 9 anos. Era alguma coisa nesse período aí. E eu lembro que a casa tinha uma sala, um corredor, um primeiro quarto, outro quarto seria um corredor até a cozinha e depois era quintal até o rio, porque eram casas que ficavam de costa para o rio e não tinha mais nada urbano atrás, só o rio mesmo lá embaixo, porque era uma descida, uma ladeira. E essa vizinha, depois desse episódio da outra casa, as outras brincadeiras continuavam a ser assim meio estranhas. Tanto é que eu lembro de uma vez que ela estava sentada, a gente sentada em cima da janela e eu estava na parte de baixo. Aí eu lembro dela pegar o pé e ficar me acariciando com o pé, com a intenção dela. E eu tava meio assim, sem entender o que estava acontecendo. Entendeu? Eu lembro disso acontecer. Eu lembro das vezes eu ia assistir desenho ou coisa dentro, ela ir lá pra dentro e me dar umas bulinadas. E meio que eu também não entendi o que estava acontecendo, porque eu não sabia o que acontecia com a bulinada, entendeu? Eu não sabia qual era o resultado. Depois de maduro eu vou saber. Mas isso aconteceu também numa época que assim, não era a ausência da supervisão da minha mãe que isso acontecia. Era o descaramento de fazer isso no meio de todo mundo e as pessoas não perceber. E eu ficava numa situação que, na minha cabeça, eu não sei se eu gostava, eu não consigo dizer isso, mas eu ficava quieto. Então, provavelmente eu gostava, porque não faz o menor sentido. Negocinho legal aqui, não sei o que, acho que era mais ou menos isso. Mas eu ainda não entendia até que ponto ia aquilo, entendeu? Porque, tipo, você fica mexendo muito, então você acaba se excitando, mas eu não chegava ao ponto de passar mais do que isso, porque provavelmente era episódio muito rápido, sabe? Eram coisas muito, tipo, pontuais, assim, tipo, deu uma pegadinha aqui, na cabeça dela, eu acredito que tinha alguma coisa, ela tinha visto alguma coisa, ela sabia de alguma coisa, porque a intenção estava nela, não estava em mim. Então,
né? Nossa, mas também é muito estranho lembrar dessas coisas, né? Porque, tipo, fica aparecendo. Agora eu vou tirar os últimos minutos só para fazer uma análise. É estranho lembrar dessas coisas porque fica parecendo que eu fui abusado. Mas eu acho que o lado. Se eu for parar para analisar direitinho, é um abuso, sim, né? Mas não. Mas eu acho que foi alguma coisa consensual, porque se eu não reclamei, se eu não achei ruim, e se ela estava fazendo, mas é outra coisa e teve outros episódios parecidos na minha infância que eu lembro e eu acho que ficou marcado pelo aquele sentimento de meio que não estar entendendo. Entendeu? Eu só fui perder virgindade lá pros 14, 15 anos. Então, antes disso, eu fiz algumas coisas assim meio bem assim, bem antes disso, aliás. Teve esses episódios meio estranhos que brota do nada por exemplo, eu como pai, se eu, quando eu for pai, quero ser um dia, eu eu iria conversar bastante e explicar as coisas logo cedo para a criança entender, ou iria ter um cuidado redobrado, mesmo sabendo que é muito difícil ter um cuidado redobrado, porque muitas vezes pode acontecer na escola, pode acontecer em outros ambientes que você nem faz ideia. Então, tipo, não adianta você supervisionar demais, porque você não vai acontecer, porque, tipo, minha mãe foi sempre muito zelosa e ela não conseguiu supervisionar isso próximo a ela, sendo que eram episódios muito, tipo, passar a mão, pegar, fazer alguma coisa desse tipo, mas não, não durante um período muito longo. Porque eu acho que se tivesse durado um período muito longo, eu teria descoberto que era orgasmo antes, né? Então não chegou nesse nível. E, e aí, já fazendo análise, porque o vídeo vai estourar o tempo que eu delimitei, mais episódio com essa vizinha não teve. Não lembro o que aconteceu depois, porque parou, acabou de fazer esse tipo. Não sei se alguém pegou ela fazendo alguma coisa com outra criança, com outra pessoa aí deu um puxão de orelha nela e ela parou, mas só teve esses dois episódios. E isso marca mais ou menos na minha cabeça a mudança de uma casa para outra, porque eu tenho essa memória dessa menina fazendo isso. Aí já nessa casa, é, tem, como já deve ter passado 2 anos, as memórias também são na escola são basicamente, eu nunca fui de brigar, então nunca teve briga, mas sempre foi de decepção em jogos escolares, decepção em quadrilha, porque eu nunca consegui escolher meu pai, quem escolhia era a professora, que na verdade meio que eles davam a oportunidade da pessoa escolher o pai e nunca acontecia isso comigo. E, e aí eu também comecei a visitar mais uns meninos que mudaram e moravam próximo daquela casa, próximo da casa que tinha um velhinho que cortava cana para chupar. Do lado dela teve um pessoal que se mudou e ele tinha 2 filhos que eu acho que eles eram um pouco mais jovens do que eu e eu ia lá para brincar. Aí brincava de bolinha de gude, a gente pegava as bolinhas de gude, né, e ia pro lado da igreja jogar bolinha de gude. Eu sempre fui péssimo nisso. Comprava bolinha para perder bolinha, nunca ganhava, ou eu era besta o suficiente para só perder. O pessoal dava uma regra nova e eu aceitava a regra e pronto, acabou. Eu tinha muita amizade com os meninos que eram, eu vou falar periferia, mas não é periferia, vamos dizer assim, um pouco mais afastado, próximo do rio. Eu morava num canto que a rua não era asfaltada. Então, eu tinha muita amizade com eles, que eram eles que me extorquiam os brinquedos
me dando coisas que provavelmente a mãe ia pedir para eu devolver, como o caso que eu relatei do gato, do pássaro, da gaiola, do mocó e por aí vai. E eu acabei com todos os meus brinquedos nessa época, porque eu devo ter trocado em bolinha de gude, em coisa que não valia nada, e acabado perdendo também todo o meu investimento em brinquedo. Um próximo vídeo, deixa eu ver o que, que eu tenho de lembrança ainda nessa casa. Provavelmente eu não vou gravar um vídeo agora, porque eu tenho que me arrumar para ir para o estacionamento, já tá tarde. E aí, de lá eu tento lembrar mais alguma coisa ainda situada nessa casa, algum evento mais específico. Eu lembro de muita coisa, eu lembro que tinha uma roseira, eu lembro de me espetar na roseira que tinha nessa casa da dona Nininha. Eu lembro da florzinha branca e da florzinha roxa que existia. Até da própria casa da minha avó, da minha tia, que eu lembro que tinha uma laranjeira e que dava, em determinada época do ano, muita mariposa e a largata da mariposa, ela tem da laranjeira, ela tem um cheiro muito forte. Eu lembro do cheiro do animal, porque eu ficava mexendo e eles ficavam soltando o odor. Eu tenho essas lembranças. Eu lembro, teve muito episódio de cobra, de aranha, de coisa que entrava na casa em determinada época do ano e a gente saía correndo para tentar não ser picado, ou afastar o animal. Lembro que também em época do ano, como era o rio, né, tudo mais, tinha a época dos sapinhos, que os sapinhos vinham invadindo, se deixasse invadir a casa. A gente tinha que colocar uma linha de sal para que ele pulasse, o sal queimasse, ele voltasse, para ele não invadisse a casa, porque não tinha como tampar. Se você colocasse um pano, o bicho ia lá e ia passar pelo pano de alguma forma. Então fazia uma barreira de sal de sal grosso para os sapinhos não entrar, né? Eu tenho muita lembrança assim, é, dessa época, porque o que marca nessa época assim foi isso, foi essa donação de animais nas casas que aparecia, mais nas casas que ficavam viradas para o rio. Na casa paroquial não tinha tanto isso, porque não, no máximo que acontecia aparecer uma caranguejeira ou outra. Mas cobra não, caranguejeira porque não tem o que fazer. Elas vêm, tá à noite, ela anda para um lado, se hospeda num canto. Quando é pequenininha, vai crescendo, crescendo, crescendo. Quando você vai ver, ela já tá um monstro. Porque ela já vai se alimentando lá das coisas ali próximo da onde ela tá. E basicamente é isso. Tenho muita lembrança ainda, mas agora, talvez pelo meu cansaço, eu não consiga colocar tão bem em cronologia, mas quando eu parar e ir pro estacionamento, vou ver se eu gravo alguma coisa de lá para continuar e não perder tempo, que é muita coisa e sinceramente eu quero terminar isso o quanto antes, porque já tá virando uma coisa que tá me chateando. Parece que eu não consigo mensurar quando vai acabar, eu só consigo mensurar que eu vou lembrando mais coisa. E no final de contas parece que eu vivi por umas 10 vidas só nessa minha infância. Então é isso, é o próximo vídeo, não sei qual é o número porque eu tô cansado, aí a gente grava esse aí, já valeu quase por 2, mas espero que eu consiga ainda gravar mais alguns para ir avançando na história, né? E já lembrei de uma coisa aqui, mas no próximo eu continuo.